Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje aqui com ele, o novo Ford Mustang Dark Horse, para trazer para vocês aqui um teste completo com o modelo, onde eu vou passar para vocês dinâmica de condução, vamos testar também sistema de escapamento, tem algumas configurações ali bem interessantes no quesito ronco e também você vai ouvir muito esse motorzão 5.0 Coyote V8. Esse carro é sensacional. Também vou passar para vocês aqui teste de consumo, coisa que você não deveria se preocupar ao adquirir um Ford Mustang, né? E também assistentes de segurança, coisa que você também não deveria utilizar ao adquirir um Ford Mustang. Beleza, pessoal? Então, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui antes. Você consegue ligar ele pela chave. E esse ronco é sensacional, hein? Então bora para mais esse vídeo. Roda a vinheta. E pessoal, esse conteúdo só foi possível graças ao pessoal da Ford Caminho Marília. Se você estiver procurando o seu Mustang 0 km, não deixe de entrar em contato com eles, tem um link de contato deles na descrição, ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela, que você já cai direto com um dos vendedores. A Ford Caminho é a maior revendedora de Mustang do estado de São Paulo, inclusive. Os caras são feras demais. E esse veículo é oferecido a partir de R$ 629.990. Isso no preço cheio, mas com eles você sempre consegue coisa melhor. Então já sabe, né? Pensou Ford Caminho. Bom pessoal, então já aqui a bordo do Ford Mustang Dark Horse, para dar partida no veículo aqui, pé no freio, botão aqui Start. E esse ronco é legal, hein? Isso aqui é sensacional. Trouxe meu pai aqui para fazer o teste com a gente também, levar ele para passear em um veículo com motorização V8, 5.0 Coyote, 507 cavalos de potência. E 0 a 100 em 3,7 segundos de acordo com a Ford, tá? Aqui a gente tem o botão do Mustang, tá? Então, que você consegue acionar os medidores, consegue acionar o modo personalizado e personalizar aqui toda a dinâmica de condução, tá tudo em normal aqui, mas você consegue personalizar de outras maneiras também, tá? Então, ó, normal, esportivo, pista, tem até aqui alguns modos que são um pouco perigosos e a gente não vai entrar nesses modos por segurança, tá? Ó, o freio de estacionamento aqui é um pouco diferente, jogou para baixo ele libera, puxou aqui, ele sobe o freio de estacionamento, tá? Ele arma, então é um pouco diferente do que a gente está acostumado, tá? Então, vamos sair aqui, temos drive e manual. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente tem a opção de trocar o escapamento aqui, tá? O ronco do escapamento. Então aqui, ó, modo silencioso. Então, ó, a gente andando em silencioso. Obviamente que o silencioso ainda faz barulho, né? Mas é bem mais silencioso. E você tem outros modos aqui, tem esse outro modo que já é um pouco mais aberto. Tem esse modo esportivo. O barulho já vai aumentando. E tem esse outro modo pista, né, de escapamento. Agora, ó. Não tem como não se divertir com um carro desse aqui, né? Uma máquina incrível. E eu já dirigi carros tão potentes quanto o Mustang, né? Já pilotei alguns veículos no Autódromo de Interlagos, já trouxe vídeos para vocês, inclusive, né? Mas talvez eu não tenha dirigido nenhum carro tão icônico quanto um Ford Mustang, tá? Quando eu era bem mais novo, antes de começar esse canal, já tive a oportunidade de guiar o Camaro também, mas falar pra vocês, esse carro aqui me surpreendeu muito mais que um Camaro, tá? Tudo bem que o Camaro também evoluiu muito com o tempo, né? Pode até ser que seja um pouco diferente do que aquele que eu dirigia muito tempo atrás, né? O Camaro, inclusive, não é nem mais vendido oficialmente no nosso país, mas esse Dark Horse aqui surpreendeu muito. Já andei com o Mustang, o Mustang GT, né? Mas andei no carona, não pilotei, de um amigo meu. E esse aqui é mais forte, tá? Bem mais forte. Então, vamos pegar a pista aqui, depois a gente volta na cidade, comenta algumas coisas e eu vou passando para vocês um pouco da dinâmica de condução e experiência com esse carro aqui, tá? É um veículo que, por incrível que pareça, ele não é extremamente baixo, tá? Ele tem 14 centímetros de altura do solo. Se você pega, a título de exemplo, um BYD Seal, né, que seria o esportivo da BYD, ele tem uma altura do solo de 12 centímetros, né? Então, diferença de 2 centímetros sendo o Mustang mais alto. Curioso também, né? Então,
me surpreendeu esse dado, o que acaba sendo muito bom, né? Você sofre menos com lombadas, valetas também e tudo mais, né? Bom, vamos pegar a pista aqui. Aqui a gente tem a opção de trocar os modos também, né? Vou colocar aqui no esportivo. Acho que já tá bom, mais que isso já é meio que loucura andar com esse carro, né? E vamos entrar aqui na pista, ó. Pisei tudo. É muito rápido, né? Uma aceleração absurda e um ronco que invade muito a cabine, né? Como eu disse para vocês, já andei em outros veículos fortes também, né? M3, já tive a oportunidade de pilotar a C63S com 680 cavalos, né? Mais cavalo que esse carro aqui, inclusive, mas nenhum deles trouxe uma experiência igual a de um Ford Mustang, tá? Antes de começar essa gravação, eu rodei com o veículo também, fiz alguns testes, né? Nenhum deles trouxe essa experiência, né? E esse ronco tão imersivo. Nem mesmo na C63, na M3, não tiver esse ronco imersivo, tá? Já andei em veículos também que tem a mesma performance de 0 a 100 praticamente, né? Um Seal tem a 0 a 100 em 3,8 segundos, mas não tem nada a ver com isso aqui, tá? É só a título de comparação de 0 a 100, tá? Seal 100% elétrico com 531 cavalos, tração nas 4 rodas. Esse carro aqui é um V8 aspirado, né? 5.0, tração traseira, e entrega um 0 a 100 mais rápido do que o de um BYD Seal, pelo menos de acordo com o declarado, né? Realmente incrível, ó. Aqui deu o comando, as marchas voltam na hora e ó, essa reduzida é muito legal, né? E pisou. Pisou, vai e vai bem, daquela grudada no banco, né? Muito legal. E esse estouro do escape, ó, olha que legal. É realmente muito, sei lá, não tem como descrever a sensação de guiar um carro desse. Se você tem o dinheiro para isso, né? Tem oportunidade de ter um desse na garagem, com certeza você vai se divertir muito, né? E por onde você passa chama atenção, principalmente nessa cor vermelha. Bom, não é muito o intuito do vídeo, né? A gente vai voltar a focar nessa questão de performance aqui durante esse vídeo também, mas deixa eu passar para vocês aqui questão de RPM também, de acordo com as marchas, né? Então, ó, vamos colocar aqui, opa, alterar os modos de condução, posso alterar por aqui também. Então aqui vamos entrar no modo normal. E aqui vocês vão observar que a gente tem um total de 10 marchas. A 80 km por hora esse carro fica em 1400 RPM, né? Então uma rotação bem baixa. A 90 km por hora ele fica ali em 1500 RPM aproximadamente. A 100 km por hora, vamos até colocar em manual aqui que eu consigo estar em décima. Então a 100 km por hora, uns 1800 RPM aproximadamente. Vamos colocar 110 km por hora, aproximadamente 1900 RPM. E a 120 km por hora ele fica ali em 2000, 2100 RPM. Então fica uma rotação bem baixa de cruzeiro, tá? Inclusive, se eu colocar aqui o escape em modo silencioso, ó, dá para viajar tranquilamente com esse carro, né? Porque a gente sabe, por mais que esse ronco seja muito, muito legal, muito tempo, numa viagem, sei lá, de 8 horas com esse carro, você provavelmente vai ficar incomodado com o ronco, né? Mas você tem a opção de deixar ele aqui no silencioso, ó, fica muito silencioso, como vocês podem observar aqui. Então, praticamente nada de ruído. Mas, obviamente, né, que eu quero o máximo de ruído possível, ó. Aqui já com ruído, ó. Muito legal. Com relação a consumo, já passo para vocês também, médias ali de 4,2 km por litro na cidade, tá? Lembrando que esse veículo é abastecido com combustível Podium. E na estrada, a 100 km por hora, mais ou menos uns 10 km por litro, tá? E a 120 km por hora, aproximadamente uns 9,4 km por litro, tá? Não é o carro mais econômico possível, mas para um V8 5.0, na estrada até que acaba sendo bem econômico, né? Deixa eu ajustar a câmera aqui, não sei se ela
tá virando muito, está reta aí, ó. Acho que agora ficou melhor. Então acaba sendo sim, na medida do possível para esse tipo de carro, econômico, né? Mas você não deveria se preocupar com isso ao adquirir um Ford Mustang, como eu já falei para vocês. Aqui temos questão de assistência de segurança, pacote ADAS completo também, então você também não deve utilizar isso aqui, tá? Se você comprar um Mustang para utilizar isso aqui, você está errado. Isso aqui eu só estou usando para mostrar para vocês, para deixar um teste completo, mas você não deveria utilizar isso, né? Ao menos que você vá viajar, uma viagem muito longa, aí pode até ser, né? Então, ó, você consegue travar aqui, eu programei para 130 km por hora, tem um veículo ali à frente, né? Ele já vai mantendo a distância de segurança, funciona perfeitamente, temos alerta de ponto cego, centralização nas faixas também, ó. E se eu não coloco a mão no volante, ó, ele manda eu manter as mãos no volante, eu vou ignorar, ele começa a dar alertas aqui pra gente também, ó. Mantenha as mãos no volante, retomar controle do veículo. Olha lá, começa a frear o veículo, né? Ele entende que eu passei mal ou dormi, né? E entra esse assistente de segurança, olha lá, tá freando. E aí ele começou a reduzir a velocidade do carro também, ó. Ele não ligou o pisca-alerta, tá? Mas começou a reduzir a velocidade. Bem interessante, tô fazendo isso porque não tem ninguém atrás, tá? Olha lá. Então, bem interessante esse assistente de segurança, né? Mas você não vai utilizar ele, né? Você vai andar com o Mustang dessa maneira aqui, ó. E falar pra vocês, um carro americano, muscle cars nunca foram tão conhecidos como carros muito bons para você fazer curvas e tudo mais, né? Sempre foram carros com muita aceleração, mas o Mustang faz muita curva, viu? Faz curva muito, muito bem. Deixa eu colocar aqui no manual. Até mostrar para vocês outra coisa interessante, ó. A gente tem leitura de placas ali também. Ó, voltando, voltei até a segunda, ó. Vou esticar ela toda, ó. Reparem que ele segura a marcha, né? Ele não passa, ele só passa a marcha se eu realmente der o comando, né? Ou se eu deixar aqui em drive, aí ele vai fazendo tudo para mim de maneira automática também. Muito, muito legal, né? E a posição de dirigir aqui, realmente incrível, uma excelente posição de dirigir. Eu enxergo a frente inteira do carro aqui também. Não tive tanto problemas com questão de ponto cego, deu para manobrar tranquilamente. Até achei que o Camaro tem mais ponto cego do que esse carro aqui, por exemplo, né? Então, nenhum problema, veículo grande também, né? E bem confortável. Uma coisa que eu não gostei muito, né? Ele tem banco elétrico, mas o ajuste do encosto aqui, ele não é elétrico, é manual. Acho que poderia ser tudo elétrico, né? Infelizmente isso não é. Não dá para ser perfeito também, né? Quase perfeito, mas perfeito ainda não dá para ser, tá? Ó, com relação aos consumos que eu passei para vocês, é consumo andando na casquinha, tá? Bem tranquilo. Se você pisar, vai beber, tá? Pisando, bebe com força. Mas é o que se espera desse tipo de veículo também, né? Vou fazer uma retomada de 80 a 120 aqui. Então, ó, deixa eu colocar 80 aqui. Pisei. Ó. Até passei do 120, não deu nem tempo aqui de falar do 120 para vocês. É realmente muito rápido. E esse ronco, né, borbulhando também, quando você tira o pé, invadindo a cabine, é muito legal. Reduzindo. Esse aqui é um vídeo que eu tenho que gravar sem falar, né? Olha, muito legal. Vamos subir aqui. Realmente muito legal. E assim, em nenhum momento eu tive uma sensação de insegurança com o carro. Por exemplo, sair no traseiro, alguma coisa assim. Ele corrige muito bem, obviamente, né? Com os assistentes ligados. Se eu desligar os assistentes de segurança desse carro aqui, vai ficar na sua mão. E aí você tem que ser piloto, obviamente, ou saber tocar muito, né? Ou também estar a bordo, né? Dentro de um autódromo, melhor dizendo, né? Nem a bordo. Vamos fazer aqui uma saída do zero para a gente ver. Então, colocar aqui em modo esporte. Voltando aqui, esportivo. Escapamento também quero deixar no modo mais barulhento possível. Vamos lá, ó. Ó.
rápido. Acelera muito, olha isso. Gostei demais, hein? E novamente fazer um enorme agradecimento ao pessoal do Grupo Caminho aí por proporcionar essa experiência. Porque isso aqui é uma produção de conteúdo que não é só trabalho, é prazer, é trabalho, é tudo, né? E responsabilidade também, agradecer a confiança deles de entregar uma máquina dessa na nossa mão. Afinal, é um veículo de um valor elevado, tem seguro, tudo mais, mas tem uma grande responsabilidade ao se conduzir esse tipo de veículo. Isso aqui, na mão de algumas pessoas, pode se tornar uma arma, literalmente, né? E uma arma bem rápida. Então, fazer aí um enorme agradecimento novamente pela confiança no nosso trabalho. Aqui, a gente tem outros modos também. Deixa eu ver se em outros modos ele chega a desligar alguma assistência. Se desligar a assistência, eu não vou utilizar, né? Até por... Aí, ó, aqui no pista ele desliga o controle de tração. Então, nesse modo eu já não vou entrar, porque já é um modo que o carro tem que estar numa pista literalmente para utilizar, porque senão você já começa a ter um certo risco, pode sair de traseira e tudo mais. Então não vou entrar nesse modo. Esses testes aqui estão sendo em modo normal e no máximo um esportivo com o escapamento em modo pista. Aí sim, o escapamento não tem problema a gente deixar em pista, né? Mas questão de tração é meio perigoso a gente abusar, né? Então, vamos lá de novo. Olha como faz curva isso aqui. 140 por hora, fazendo curva tranquilamente. Esse carro aqui, eu não testei isso, tá? Mas muito provavelmente ele passa... Passar dos 200 ele vai passar tranquilamente, né? Ele encosta ali nos 250 km por hora, muito provavelmente com muita facilidade também, né? Não é meu carro, não tem autorização para isso e nem estamos numa pista para chegar a 250 por hora, mas com certeza ele chegaria com muita facilidade, o tanto que anda o Mustang, ó na curva. Não tô pisando tudo, tá? Então tem muito chão. Muito legal, muito surpreso com o comportamento dinâmico desse carro aqui, tá? Vamos entrar aqui naquela rotatória que eu sempre faço aqui, né? Obviamente com os controles ligados, como eu já disse pra vocês, né? E vamos ver se a gente consegue só dar uma aceleradinha ali, ver como que ele faz a curva, não abusando muito, até porque é tração traseira, mesmo com os controles de segurança, segue sendo tração traseira, né? Então, vamos entrar aqui. Ó. Então, fiz a 60 por hora, muito tranquilo. Obviamente, se eu der pé fundo, né, ele vai jogar um pouco a traseira. Com o controle ligado, ele vai corrigir muito, mas a gente tem que fazer com segurança aqui, né? Vamos sair de novo do zero. Olha lá, viu? Ele canta pneu também em algumas situações. Tirei o pé aqui pra não sair cantando, né? Muito, muito legal. E esse mês é meu aniversário, né? Isso aqui tá sendo praticamente um presente de aniversário antecipado, poder gravar com esse carro aqui. Acho que é a primeira vez que eu trago um vídeo em rua com um carro tão forte, né? Geralmente os vídeos que eu trago são vídeos em autódromo com esse tipo de veículo, né? O carro mais forte que eu trouxe em rua foi um Seal, que é um 100% elétrico, nada a ver com isso aqui, né? Agora de força, acho que esse aqui é o mais forte em rua que eu trago o vídeo pra vocês. Incrível, galera, máquina demais. Vamos ver aqui, medidores. Aqui a gente tem todos os medidores dele também, tá? Muita informação aqui pra gente, aceleração, frenagem, força G. E o layout do painel aqui você também consegue trocar os layouts, tá? Eu depois vou trazer para vocês um vídeo de avaliação em detalhes, ou já trouxe, não sei qual ordem que vai sair o vídeo, mostrando para vocês também aqui os layouts disponíveis e tudo que esse carro tem a oferecer num vídeo de uma maneira totalmente diferente do que o que vocês já viram aqui no YouTube, tá? Bom, vamos dar outra acelerada. Ó na subida. 140, 150 rapidinho. E ó, a hora que você tira o pé,
ele dá um borbulho no escapamento, estoura ali Você vai ver aquele estouro no escape. Eles fizeram um retrabalho de escape no Dark Horse também, muito legal. Bom, pessoal, eu estava gravando, não sei porque a câmera desativou aqui, tá? Mas já aproveitei e gravei para vocês o teste de 0 a 100 que vocês conferem nesse vídeo também, tá? Bom, então, já falei bastante aqui. Dá pra ver que dá pra curtir muito com esse carro aqui. É um baita brinquedo legal. Mas se você puder comprar um, curta com responsabilidade. Tem alguns modos aqui que o ideal é você ligar somente em pista, tá? Então, vamos agora voltar lá pra cidade. Passar pra vocês algumas impressões de uso na cidade. Mas na estrada aqui, ó, mesmo que eu precisasse viajar com esse veículo bem confortável, já estou há algumas horas andando com ele, fazendo testes antes de iniciar a gravação também. Estou me sentindo super confortável. Além disso, você tem aqui comandos para aquecimento de volante, tem refrigeração de bancos, né? Ventilação de bancos, ar-condicionado ligado aqui. Então, um veículo muito confortável, por mais desse desenho que ele tenha muito agressivo, né? É um veículo que, se você quiser andar tranquilamente, você anda tranquilamente também, faz uma viagem aí, né? Você, sua esposa e crianças pequenas, né? Porque tem 4 lugares, mas andar ali atrás vai ser meio complicado, né? É bem apertado. Então, para isso eu não recomendaria se você tiver filhos adultos, né? Mas se tiver crianças, dá para utilizar tranquilamente. Beleza? Então, vamos voltar lá para a cidade agora, para passar as impressões e rodar um pouco lá para vocês verem como é. Bom, e antes de sair da pista aqui também, né? É legal dizer como que esse carro aponta bem também, ó. Precisão de direção dele é muito boa e, ó, na mão, mesmo acelerando, é muito interessante, né? Como eu disse para vocês, 10 marchas ali no total. Quando você vai fazer viagens, ele ronronar bem baixinho, né? Como diria meu amigo João Anacleto. Ronronar. Isso aí. Então, muito legal. Também é legal dizer que, não sei se hoje o Camaro, se o último Camaro vendido tinha ou não sistema de desativação de cilindros, né? Em viagens, mas esse aqui não desativa os cilindros, tá? Que ele vai literalmente com os 8 cilindros ligados o tempo inteiro, tá? Não tem sistema de desativação de cilindro para economia de combustível não, tá? Bom, vamos pegar aqui cidade agora, passar para vocês como que é rodar com esse veículo aqui na cidade. Ele é um veículo bem firme, tá? Não é um veículo que visa extremo conforto, nada disso. É um veículo bem firme, veículo mais rígido, né? Mas mesmo assim, eu tinha a impressão que ele ia ser muito mais duro. E não é. Achei até que relativamente confortável. Obviamente, você sente as imperfeições do solo, sente tudo isso, mas eu particularmente achei até que bem confortável para uso urbano. Como ele tem 14 centímetros de altura do solo, você tem que tomar um certo cuidado aí para transpor valetas, né, obstáculos. Não é um SUV que você vai sair rampando, né? Então, ele exige um certo cuidado em cidade também, tá? Não somente em cidade, mas também em estrada, né? Se você for acelerar numa estrada que você não conhece, por exemplo, tem que tomar um certo cuidado, tá? Então, mas a título de comparação, novamente, uma comparação nada a ver, eu sei disso, mas estou comparando a altura nesse caso. Um BYD Seal com seus 12 centímetros de altura dá muito mais trabalho de se guiar do que o Mustang Dark Horse com 14 centímetros de vão livre do solo, né? Então, sem nenhum problema aqui. E em valetas, obstáculos, contanto que você não passe correndo, também nenhum problema, bem tranquilo conviver com o Ford Mustang, né? E algumas lombadas a gente passa de lado por segurança, até pela responsabilidade de se rodar com esse carro aqui. Legal dizer, tá? O piloto automático adaptativo desse carro tem função Stop and Go, tá? Então vai até zero, bem completinho também. E temos sistema Start-Stop nesse carro, tá? Você consegue desativar também, mas engraçado que tenha o sistema Start-Stop. Às vezes você faz parada, pisa no freio, ele desliga o carro.
aí do nada você vai sair, bom, liga de novo, né? Curioso, né? Uma máquina dessa com sistema start-stop, mas creio que seja por questões de emissões de poluentes, né? Felizmente essas legislações aí vêm fazendo isso e espero, sinceramente, que a gente consiga conviver com carros híbridos e elétricos, mas que não acabem os veículos 100% a combustão, principalmente esse tipo de veículo aqui, né? Isso aqui é patrimônio histórico praticamente. Eu sei que algumas fabricantes, por exemplo, a Porsche está desenvolvendo um combustível, uma gasolina que não polui, né? Ou que polui menos, não sei, o e-fuel. E a gente espera que esse tipo de motor, né? Esse tipo de carro aspirado, carro turbo, tudo mais, nunca deixe de existir em combustão, porque para quem gosta de ronco, gosta de esportividade, um elétrico pode ser mais rápido, tá? Mas ele não é tão visceral quanto você ouvir esse ronco aqui, né? Esse V8, um V6, um V10, um V12, né? Não é a mesma sensação, não é a mesma experiência. Uma experiência totalmente diferente. E para quem tem dinheiro para ter esse tipo de veículo, para ser sincero, eu não vejo sentido nenhum em ter um 100% elétrico. Ficaria rodando com isso aqui todo dia, pelo menos até enjoar. Não sei se enjoa com o tempo, né? Você que tem um Ford Mustang que está assistindo meu vídeo, enjoa ou não? Deixa nos comentários. Eu acho que não enjoa. Ó. Não tem como enjoar disso, né? Um elétrico vai te trazer a economia, você não tem que ficar indo no posto, tudo, mas ele não vai te trazer o sorriso no rosto só de ouvir esse barulho. Para quem gosta de carro é diferente, tá? O meu pai aqui, ele não se importa muito, né, pai? Para você não precisa de ronco, né? Não, ronco só que eu dormir. O meu pai é mais adepto aos elétricos, né? E tem um filho que é apaixonado por carro. Meu pai nunca ligou muito para carro. É até curioso, né? E todo mundo vai andar no elétrico. É. Quando morrer, esse carrinho lá com carro elétrico. Ah, mas deixa pra andar quando morrer, né? Enquanto a gente tá vivo, a gente quer ouvir isso aqui, ó. É isso que a gente quer ouvir. Beleza, pessoal? Bom, acho que a gente já testou basicamente tudo esse carro. É um carro bem ágil aqui na cidade também, não vou ficar pisando pra não chamar a atenção e também não colocar em risco ninguém aqui, né? Não é a proposta desse vídeo aqui, é mais pra passar um pouco pra vocês a experiência, mas é um baita carro legal. E aqui, ó, acho que vou até abrir o vidro. Acho que aqui dá pra gente... O ronco invade ainda mais com o vidro aberto, né? Então... não tem como não rir com isso aqui, porque é divertido, é aquela risada de felicidade, né? Pra quem há 6 anos atrás começou o canal com a gente guiando somente carros mais populares, poder guiar um veículo desse porte aqui é legal. É confiança no nosso trabalho aí também, né? Novamente, agradecer aí ao pessoal da Ford Caminho Marília, né? Se você estiver procurando o seu Mustang 0 km, o seu Ford 0 km, não deixe de entrar em contato com eles. Tem o link de contato deles na descrição, ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela, que você já cai direto com um dos vendedores, tá? E, obviamente, né? Se você puder dar preferência para eles para adquirir os seus veículos Ford, com certeza eles vão liberar mais carros como este para a gente trazer conteúdo também, né? Muito, muito legal. Vamos ver se ali pra frente a gente pega uma área um pouco mais vazia, eu consigo dar uma acelerada só pra vocês ouvirem com o vidro aberto aqui, tá? Vamos lá. E ó, uma coisa muito legal do Mustang é que você tem a opção de alterar o escape. Então, ó, silencioso, fica dessa maneira, ó. Agora eu vou colocar nesse outro. Temos esse aqui também, seria o escape esportivo. E temos esse outro modo, que é o modo pista, né? Legal, né? E ó, o carro vibra quando você acelera. Legal, né? Bom, então vamos pro teste de 0 a 100, ar-condicionado desligado, veículo em modo esportivo. Eu poderia colocar em pista drag, só que é recomendado um uso mais em pista mesmo, né? Como a gente não tá em uma pista de corrida, não vamos utilizar esse modo. E também não vou utilizar aqui o launch control, tá? Vou utilizar normalmente aqui, tá? Então vamos lá pro teste de 0 a 100. Bora! Então, ó,
Ó, é tipo isso aqui, imagina você num domingo à tarde, vidros abertos, você podendo curtir aí o seu Ford Mustang, ouvindo esse ronco, ó. Aqui a gente tá com o escapamento no modo pista, tá? Que é um modo que, na verdade, na cidade não é recomendado utilizar esse modo, porque acaba fazendo muito barulho, né? Mas a ideia é, obviamente, a gente ouvir esse barulho, né? Olha lá. E assim, onde você passa chama atenção, né? Aqui é uma cidade com 200 e poucos mil habitantes, né? Tá até um pouco mais comum ver veículos esportivos aqui, mas ainda assim chama muita atenção quando você passa com o Mustang na cor vermelha e o ronco do V8 também, ó. Só encostar ele já ronca bastante, ó. Vou passar aqui devagar que essa lombada é alta. Olha lá. Legal, né, pessoal? Então dá pra curtir bastante. Bom, pessoal, eu espero aí que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.